vamos começar falando sobre uma questão que tem preocupado muitos pais e muitos educadores: cyberbullying. Vamos receber a psicanalista Diana Darri. Vamos lá. Ela tem mestrado em psicanálise na Argentina, administração hoteleira na Suíça, organiza workshops e treinamentos com foco no comportamento humano, é escritora do blog sinaisdamente.com.br. Recebemos nessa noite a psicanalista Diana Darri. Diana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, Cis, uma honra estar aqui com você. Quando a gente fala sobre cyberbullying, para esse papai e essa mamãe que estão em casa, estão dizendo assim, eu não ouvi ainda falar sobre isso. Vamos começar com uma definição? Vamos sim. Existe o bullying, que muitas pessoas já conhecem, que é esse terrorismo psicológico que às vezes termina até em agressões físicas e verbais. O cyberbullying envolve as redes sociais, a internet, tudo que tem a ver com essa tecnologia que encontramos hoje na mão dos adolescentes e das crianças. Quando a gente fala sobre bullying, a gente se refere ao ambiente escolar, é isso? Não só escolar, tem nas empresas também a questão do bullying, né? Algumas pessoas até confundem um pouco com assédio moral, que não é o caso, porque o bullying, ele não tem uma hierarquia. Então, não existe muito essa diferença de empresa para meio educacional. Nas redes sociais, estou imaginando aquela criança e agora aquele pai já se identificando, falando, é exatamente isso que o meu filho está passando. Por exemplo, o filho deste nosso telespectador pode estar sofrendo bullying. Como é que esse pai ou essa mãe vão identificar que isso está acontecendo? Olha, essa é uma boa pergunta, porque alguns pais se surpreendem até quando encontram o quadro da criança já no estágio de depressão muito grave. Como alguns suicídios que já vimos de adolescentes, que em maneira nenhuma os pais desconfiaram que aquela criança tinha algum problema de depressão ou ansiedade grave, né? Uma outra questão interessante Mas depressão e ansiedade são sintomas também? São dos maiores sintomas. São os mais comuns e são o que os pais percebem que tem algo diferente com aquela criança, mas não significa que necessariamente aquela criança vai expor o que está passando em relação ao cyberbullying. Eu me lembro, assim, nossa época de criança, por exemplo, eu me lembro que essas questões, elas eram muito claras, porque existia alguém visível que fazia uma determinada pressão, a gente nem chamava de bullying, nada disso, mas voltava para casa meio chateadinho e tal, e a mamãe dizia assim, o que é que aconteceu? O que está? Não, é o Marcelo, é o João, é o Pedro, e a gente contava um pouco aquilo que estava vivendo. Quando a gente fala de cyberbullying, fisicamente, pode ser que a gente não tenha contato, é isso? Olha só, a colocação é bem interessante. Uma das diferenças do bullying tradicional, como nós no passado entendíamos de tormento psicológico, é que o cyberbullying precisa de uma plateia. E essa plateia, ela tem um resultado viral. E outro problema é que nem às vezes você sabe a origem. Antigamente você falava, foi Marcelo que fez isso, foi Joãozinho que fez aquilo outro. Mas no cyberbullying, não. Às vezes começa de uma forma que você não sabe de onde que veio. E vai se espalhando de uma forma geométrica. E sempre é pela rede social? Cyberbullying é sim, pela rede social, sim. Então, a gente falou de alguns sintomas, um certo desânimo, uma certa ansiedade. Mas você usou uma palavra assim, forte. Chega a suicídio mesmo? Chega a suicídio. Tem vários casos já na internet de suicídio de adolescentes que não suportam essa perseguição e essa exposição da sua própria identidade e intimidade. Tanto é que já se discute hoje, não só pelas leis, mas também seguros de identidade no futuro, para ter mais proteção. Inclusive, muitos pais já pensam em escolher nomes distintos para preservar a identidade nas redes sociais. Se você tem um nome muito comum, é mais fácil encontrar. A escola, eu estava me referindo agora aos pais, mas eu estou imaginando também que tem muitos professores de todas as partes do Brasil, nesse momento, em sintonia, em contato com a gente pela Rede Vida de Televisão, prestando agora um serviço para esses professores, esses funcionários que trabalham em escolas. A escola tem que estar atenta a isso, trabalhar o cyberbullying de alguma forma. Com certeza. Eu até acho que isso deveria fazer um plano no currículo das escolas, porque é algo muito sério. Estamos falando até de segurança de pessoas, informação.
estamos falando da segurança e do nome das escolas. Então, eu acho que seria importante ter, pelo menos em algumas disciplinas, como tem a educação sexual, a educação em relação à internet. Porque o mundo virtual e real hoje, eles estão vivendo de uma forma paralela e muito real. Inclusive, futuramente, provavelmente, a vida virtual vai ser até mais importante do que a vida real. Mas, Diana, eu acho que ainda nós estamos longe disso. A gente está mais voltado, talvez, para ter aulas sobre computação, como mexer nas redes sociais, como montar o próprio site e assim por diante. A técnica, me parece que hoje está mais forte do que a preocupação ética. Estamos bem próximos a esse problema, porque tem vários países onde não há muitos estudos, não há nenhum saneamento básico como no Iraque, e já se sabe que lá todos querem saber como usar a banda larga e saber usar mais as suas ferramentas nos smartphones. Isso já é uma realidade até em países onde não há realmente o básico do básico. Cyberbullying acontece em ambiente de trabalho? Também. E aí uma preocupação com as empresas em relação ao turnover, porque as pessoas que são expostas em empresas muitas vezes não suportam e pedem até para sair. E se você não tem cuidado com a ética e a preocupação da segurança dos seus funcionários e dos empresários, você vai ter um problema muito sério dentro da empresa. Mas aí, assim, os principais pontos são, por exemplo, um defeito físico ou a inteligência da pessoa, se tem algum problema nessa linha, ou por onde vão Dalcides, as críticas? Tudo que é diferente, seja um defeito físico ou psicológico, ou às vezes a pessoa realmente se expõe muito. Esse é um outro quesito que realmente deveria ser abordado nas escolas, primeiro dentro de casa com os pais. A necessidade de tanta exposição, a troca de quê, né? Principalmente com fotos, essas exposições que realmente podem se espalhar de uma forma viral. Essa vítima do cyberbullying tem uma parcela, por exemplo, de também contribuição para isso? Ela se expõe numa tal proporção que isso favorece com que os outros tenham esse comportamento em relação a ela? Olha, eu acredito que não é intencional. Tá. Mas sem querer ele pode realmente se expor. Por exemplo, adolescentes que expõem muito posições eróticas nas fotos, né, para os namorados. Tem que realmente fazer uma reavaliação até que ponto é importante você expor teu corpo de uma maneira que possa servir contra você no futuro, né? Então, eu acho que os pais e os educadores precisam promover conversas, palestras, campanhas, para que essas crianças entendam o risco que elas correm e que vão ficar manchadas talvez até para o resto da vida. Inclusive, já tem até sites especializados, chama-se Suicide Machines, onde eles vão conseguir limpar toda a sua identidade para não deixar rastro nenhum, que obviamente vai custar muito caro também para se fazer. Então, tudo que escrevemos e tudo que postamos, temos que ter muito cuidado. A gente quis fazer sobre esse tema. Vira e mexe, tem pais, que eu vou usar aqui o termo, mas é bem esse mesmo, assim, desesperados em relação aos filhos. Já soubemos de casos onde os pais tiveram, né, que mudar de cidade, porque essa criança já não tinha mais ali perspectiva, e sufocada e chorando e falando em suicídio, e os pais tiveram que recomeçar a vida num outro local. Mas o problema é que algumas dessas imagens, elas estão em todos os lugares. Sim. Aí você muda de cidade, mas lá também há a possibilidade de se encontrar novamente pela rede social. Algumas pessoas mudam até a aparência física, né? Já tem casos de mulheres que trocam a cor do cabelo, o corte, tudo, e se mudam para outras cidades para tentar uma vida nova. Realmente é uma coisa bastante grave e pesada para uma família, porque você não atinge só a pessoa que sofre bullying. Você atinge toda uma família, né? Todos sofrem. O que é que motiva, na verdade, esse bullying, não? É o desejo de ser mais popular, de achar que os outros são inferiores a mim, então eu posso fazer o que eu quiser a respeito deles, sobre a moral deles. Onde é que está o ponto para eu entender esse fenômeno? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, essa necessidade de estar em evidência, né? Seja pelo bem ou pelo mal. Em segundo lugar, eu acho que é a falta de limite, a falta de respeito, a falta de interesse em entender que somos pessoas diferentes, né? Que os amigos, muitas vezes, são as famílias que nós escolhemos.
E aí, se você entra numa dessa de começar a fazer pouco do outro, vira algo sem limites. Então, eu acho que são realmente duas coisas. A vontade de se expor, pessoas principalmente de baixa estima, ter a necessidade de estar se expondo de qualquer jeito, por qualquer preço, e também essa falta de limite e falta de, talvez, do Poder Judiciário, de tentar proteger essas pessoas um pouco mais, né? E conhecimento. Você é psicanalista. A psicanálise, onde é que entra nisso? A psicanálise entra na necessidade de você construir uma identidade, uma autoestima boa. Quando você tem uma identidade e um autoconhecimento, fica mais fácil você entender quem você é, quais são os riscos que você tem se expondo dessa maneira. A psicanálise, de uma forma social, também percebe a falta de limite que as pessoas estão tendo, né? Principalmente os jovens, acham que eles têm o direito de falar e fazer o que eles bem entendem, e não é bem assim viver em sociedade. E também os pais, muitas vezes, perdidos, né? Que não sabem nem o que está se passando. Como é que mexe nessa maquininha aí? A geração... Exato, há um descompasso. Um descompasso de 3 últimas gerações que chamamos XYZ, o Z, que é o atual, de zapping. Então, eles ficam meio perdidos porque as crianças cada vez mais estão no mundo virtual e não real. Olhando agora assim para esse pai, essa mãe que nos acompanha nesse momento, quem sabe aflita com o comportamento desse filho, quem sabe perdida em relação ao que devo fazer para essa mãe, esse pai, que são nossos telespectadores, aquela palavrinha final. Procurar ajuda. Se for algo que aconteceu na escola, imediatamente procurar a coordenação, a diretoria, porque isso precisa ser trabalhado em conjunto. E também, se possível, a depender do estado dessa criança, desse adolescente, procurar uma terapeuta. Eu quero te agradecer, Diana Darri, psicanalista, e desejo assim, que você volte outras vezes. Estou sabendo de material fantástico que você está trabalhando na Argentina, em outras partes do mundo, que a gente possa se encontrar outras vezes. Com o maior prazer, eu que agradeço. Boa noite.